Olá, tudo bem? Eu sou Henrique Araújo, professor de cavaquinho da Escola de Choro de São Paulo, e hoje estamos aqui para darmos início a mais uma aula do nosso curso online de cavaquinho da Escola de Choro de São Paulo. Como fizemos na aula inaugural e como vai ser a metodologia de todas as aulas online aqui da escola, a gente vai pegar um choro conhecido, né, uma composição conhecida, e iremos demonstrar para vocês a maneira de tocar, do jeito que eu toco, do jeito que vocês podem tocar, as gravações, o contexto histórico. E o choro escolhido para essa primeira aula do curso intermediário vai ser o choro Cochichando, ou Cochicho, do grande maestro Pixinguinha. Como fizemos também na nossa aula inaugural, e é sempre bom relembrar, o nosso processo de aquecimento e alongamento dos nossos membros, para a gente não ter nenhum desconforto, nenhum problema de saúde dos nossos membros ao tocar o cavaquinho, tá bom? Então sempre lembre em fazer aqueles alongamentos que a gente passou nas primeiras aulas, né? De tocar relaxado, para a gente ter um resultado satisfatório. Beleza? Agora com nossos membros alongados, vamos dar início ao estudo desse choro cochichando do grande maestro Pixinguinha. Como a maioria aqui que acompanha as aulas da Escola de Choro de São Paulo deve saber que eu sou um grande pesquisador, um grande fuçador das obras de choro, das histórias, das gravações de choro. Então, com a pesquisa que eu fiz aqui sobre essa música Cochichando, através de um grande amigo meu, que é o Barão do Pandeiro, que é uma figura importantíssima para a cena do choro, não só de São Paulo, mas como choro do Brasil e do mundo, que tem um acervo maravilhoso, e toda vez que eu quero pesquisar alguma coisa, eu consulto a ele. Ele me passou algumas informações sobre esse choro do Pixinguinha, né? E eu acho interessante eu repassar essas informações para vocês, por quê? O choro, quando a gente vai tocar um choro, o choro sempre foi uma música coletiva. Então é interessante a gente pensar no coletivo também. Pensar no que os outros instrumentos estão fazendo, no que para onde a melodia está indo, para onde o acompanhamento está indo. Então eu trouxe algumas gravações para a gente dar uma escutada, entender como é que funciona esse processo, né, de apreciação também desse choro. Então a primeira gravação que se tem notícia do Cochichando é uma gravação de 1944, com um conjunto, né, um conjunto que fez muito sucesso, chamado Milionários do Ritmo, junto com um cantor chamado Del. Interessante que o Cochichando, que é um choro conhecido nas rodas de choro, nas gravações, ele é uma música instrumental, mas a primeira gravação desse choro, dessa música, é uma música cantada por esse cantor, certo? E ela recebeu letra do grande compositor Alberto Ribeiro e do grande Braguinha, que também é o compositor letrista de diversas músicas da nossa cultura popular e do choro mais famoso entre os chorões e todos os amantes da música popular brasileira, que é o Carinhoso, certo? Então vamos escutar um trechinho dessa gravação de 1944 do conjunto Milionários do Ritmo com esse cantor Del. Vamos dar uma escutadinha. Murmurando, cochichando, vive sempre a falar mal de mim, sem querer perceber que afinal eu não sou mal assim, murmurando, cochichando. Interessante a gente observar nessa gravação, né, que a formação que está sendo tocada, né, que não é uma formação tão tradicional dos conjuntos de choro. A gente consegue escutar ali uma bateria, um contrabaixo, né, e esse cantor maravilhoso que é o Del, que era um cantor libanês, segundo nosso informante aí, que é o Barão do Pandeiro, que nos passou essa informação. Então, desde já, obrigado ao Barão por essa informação. A nossa próxima gravação que a gente vai escutar aqui é de 1947, com o Pixinguinha no saxofone
e o Benedito Lacerda na flauta, né? Que formaram uma das maiores duplas da nossa música popular brasileira, que atuou durante muitos anos nos programas de rádio, né? Pixinguinha, um exímio saxofonista, que fazia contrapontos maravilhosos que ele aprendeu junto com Irineu de Almeida, né? Que tocava bombardino. Enfim, isso é um papo para uma outra aula. Então vamos dar uma escutada aqui do Pixinguinha no saxofone e o Benedito Lacerda na flauta, com o conjunto do Canhoto, né? O Canhoto no cavaquinho, o Dino Meira, o Gilson no pandeiro. E uma coisa interessante também de observar nessa gravação é a gente tem essa memória do Dino tocando 7 cordas, né? Mas nessa data, nesse ano de 1947, o Dino ainda não tinha o seu violão de 7 cordas. Então a gente escuta o Dino tocando 6 cordas junto com o Meira, ok? Então vamos escutar um pedaço da gravação de 1947. Atenção, pois ouvintes, procurem entender o que vão conversar por meio de seus instrumentos, o Benedito e o Pixinguinha, através desse choro que se chama Cochichando. Muito legal também essa gravação do conjunto do Benedito Lacerda, né, ali com o Reginaldo Canhoto, que na verdade ainda não era o Reginaldo do Canhoto, né, ainda era o conjunto do Benedito Lacerda. Em 1957, o exímio instrumentista Jacó do Bandolim, né, um dos responsáveis por manter o choro, né, vivo, por ter uma preocupação muito grande com o acervo, com as partituras, com as gravações. Ele grava esse choro, cochichando, numa pegada muito gostosa, que é uma das gravações que eu mais gosto de escutar, é o Jacó, a interpretação do Jacó. E pelas variações, né, o Jacó tinha uma característica, às vezes, de mudar uma notinha ou de fazer uma variação melódica sem perder a característica do choro. Então vamos escutar aqui o Jacó do Bandolim em 1957, que era uma gravação separada, que depois entrou num álbum chamado Era de Ouro, de 1967. Ok? Então vamos escutar um trechinho do Cochichando com o Jacó do Bandolim e seu conjunto. Vamos lá. Gravação antológica do Jacó do Bandolim, né? Maravilhoso, como sempre, né? Existiram diversas gravações também dessa música, como a do Paulinho da Viola, o Copinha gravou essa música, o Paulo Moura gravou, a Zezé Mota, a grande atriz Zezé Mota, também gravou essa música com letra, com aquela letra do Braguinha, né? E uma das gravações também que eu acho fantástica é a gravação do conjunto Arranca Toco, né, que nos anos 2000 eles lançaram um disco muito interessante, principalmente para os cavaquinistas, mas para todos os amantes do choro, porque é um disco de choro que não tem cavaquinho. É um disco de choro que é um conjunto, né, é formado pelo Maurício Carrilho no violão, o Nailor Proveta, saxofone e clarinete, o Pedrinho Amorim no bandolim e o maravilhoso Jorginho do Pandeiro tocando pandeiro. É um disco que acho que é essencial para você que está estudando choro, você que gosta de choro, né? Acho que é importante escutar esse disco inteiro, não só pelas composições autorais que os próprios integrantes executam, mas por outras faixas. Então a primeira faixa desse disco é o Cochichando, e é interessante a gente observar o centro de bandolim do Pedro Amorim que ele faz nessa música. E você que é cavaquinista,
já tem a oportunidade de tocar com o conjunto Arranca-Toco. Então pegue seu cavaquinho aí, você que já conhece esse choro e quer tocar, então vamos brincar aí com eles também. Vamos escutar um pedaço dessa gravação do Cochichando com o conjunto Arranca-Toco dos anos 2000 pela gravadora Acari. Vamos ver. Então é isso aí, gente. Olha que gravação muito legal, né? Muito interessante, do conjunto Arranca-Toco. É um conjunto que eu tenho uma admiração por todos os músicos que se dedicam pela linguagem do choro, né? Que são professores, que são instrumentistas, que viajam o mundo levando a bandeira do choro adiante, né? Então é uma das gravações que eu mais gosto, essa do conjunto Arranca-Toco. Também por fato de não ter cavaquinho, né? Em algumas faixas do disco tem a Luciana Rabelo como convidada, mas nessa faixa específica ela não tem, então às vezes eu me divirto aqui, coloco aqui para tocar junto com eles, que é muito legal também. Então, chegando aqui no fim da nossa primeira aula sobre a música Cochichando do curso intermediário, um exercício que eu vou propor para vocês é interessante a gente pesquisar o máximo de gravações que tem desse choro cochichando, né? De observar as modulações, observar a estrutura do choro, né? É um choro que tem 3 partes, que a primeira parte tá em Ré menor, a segunda vai para Fá maior, e a terceira vai para Ré maior. Um choro muito interessante. Um choro bem característica de choro, né? Então, um exercício que eu vou propor para vocês, que vai servir também como um estudo para vocês levarem adiante, é sempre observar essas gravações e com isso você conseguir assimilar e criar uma própria linguagem de tocar esse choro, né? Então é muito interessante, quanto mais informações a gente tem de uma música, mais orgânico, né, e mais fácil a gente consegue assimilar ela. Isso é um exercício que eu faço, eu tenho certeza que é um exercício que pode trazer bons frutos pra gente, tá bom? Então essa primeira aula foi só realmente de apreciação para a gente conhecer essas gravações, né? Apresentei 4 gravações aqui diferentes da música Cochichando, começando lá de 1944 até os anos 2000 agora. Então é isso daí. Vou ficando aqui nessa primeira aula do nível intermediário da música Cochichando. Não esqueça de dar aquela curtida aqui no vídeo do YouTube, de visitar o nosso site também, que essa aula estará lá no nosso site, junto com os playbacks, e nos encontraremos na nossa segunda aula do curso intermediário, tá bom? Até mais, gente. Valeu!